Graças e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Amém. Abra comigo em Mateus capítulo 6. Sibeli. A Sibeli já ministrou aqui um pouco da palavra que eu ia pregar. E isso foi uma testificação para mim que o Espírito da profecia está no nosso meio essa noite. Mateus capítulo 6, versículo 6. Diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Pai, obrigado pela sua palavra. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, sobre nós, em nós e através de nós. Nosso coração se enche de alegria, Senhor, por poder participar daquilo que o Senhor está fazendo. E nós pedimos nessa noite, vem trabalhar no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém? Pode sentar. Quando o Eliseu falou para mim que iam fazer uma campanha de portas fechadas, eu falei, uau. Esse tema não é muito atraente para o mundo lá fora. Mas eu entendo aquilo que Deus está fazendo aqui dentro. Amém? Eu quero falar sobre o segredo da porta fechada. Jesus aqui no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é um sermão, é um momento só, quando Jesus senta para ensinar com seus discípulos, e esses capítulos é um momento, é como se fosse uma pregação de Jesus. E aqui no capítulo 6, Jesus ele está prestes a ensinar sobre como orar. Jesus ele foi indagado algumas vezes pelos discípulos, por exemplo, sobre quando seria a volta, a vinda do Filho do Homem. E ele não fala muitas coisas. Jesus também foi questionado no capítulo 6 de João, sobre como fazer a obra de Deus. E ele também não fala muitas coisas. Mas quando ele é perguntado sobre oração, ele tem um discurso muito comprido. Porque oração deve ser a identidade da igreja. É como se oração fosse o oxigênio da igreja. Então a oração, quando Jesus ele vai falar sobre oração, ele gasta muito tempo, muita instrução e com muitos detalhes. Porque orar é vital para nós como igreja. E a oração não é para eu pedir e convencer Deus de alguma coisa, mas é para que eu conheça Deus. Amém? É para que quando você entre nesse lugar, você saia desse lugar sabendo aquilo que Deus quer de você. A fé na oração não é para você manipular Deus a Deus fazer uma coisa que você queira, mas é para você sair dali conhecendo mais daquele que te chamou. Então Jesus ele está prestes a começar a ensinar sobre oração, e eu não vou falar sobre isso nessa noite, mas antes de ensinar sobre oração, ele fala onde orar. Então tem um discurso sobre oração, como orar, mas ele ensina primeiro onde. Repita comigo, onde? Guarda isso. Eu não sei se você já teve uma sensação de você estar orando e você se sentir desconectado de Deus, sabe? Parece que você ora e a oração não passa do teto. Já teve, né? Eu já tive. Aquela sensação que parece que Deus está longe, você ora, mas você não vê nada acontecendo. Já teve? Que bom. Que bom. Você já teve a sensação de que você tem que fazer muita força para você sentir a presença de Deus? Os irmãos ministrando aquele louvor, você faz aquela força, ai, eu quero sentir Deus, você faz aquela força para tentar experimentar se Deus é real. Se você já teve isso, que bom. Por quê? Porque Jesus ele ensina o segredo para você entrar nesse lugar e você ter uma experiência real com Deus.
não é uma teoria, é uma prática. Não é uma ideia, é uma realidade. Então, se você teve essa sensação, a resposta para isso está garantido aqui no que Jesus está ensinando em Mateus capítulo 6, no versículo 6. Ele diz que o Pai está em secreto. Ele fala, quando você for orar, ele não... Interessante, queridos, que Jesus, quando ele está falando sobre oração, ele não está falando assim, ó, se por acaso, todavia, um dia você for orar, faça assim. Ele tem em mente que os discípulos orariam. Amém? Então, orar faz parte de ser um discípulo de Cristo. Então, quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. E quando você fechar essa porta, você vai ter um encontro com o Pai, porque o Pai está no secreto. Ele disse que para entrar na presença de Deus, a gente precisa entrar nesse lugar secreto. Jesus está dizendo que o Pai está nesse lugar, que o Pai já foi à frente, que o Pai já está nesse lugar, esperando por nós. E no momento em que você chegar nesse lugar secreto, você vai entrar imediatamente na presença do Pai. Sabe qual que é o grande problema, Eliseu? A gente não ora, a gente não faz isso. Eu vou falar, Jesus está falando, não sou eu, não é o Eliseu, não é nenhum pastor. Jesus falou, se você for orar, entra num quarto, escolha um quarto, fecha a porta e ora em secreto, você e Deus. E ali, nesse lugar, fazendo isso, você vai encontrar o Pai, que está te vendo, esperando você chegar nesse lugar. Muitas pessoas não têm essa experiência porque nunca fecharam a porta do quarto e entraram nesse lugar. É mais fácil a gente orar aqui na igreja, é mais fácil a gente se reunir com 2, 3 irmãos e orar no monte. É muito mais fácil, porque a gente vê a empolgação do outro, eu não estou muito bem, ele vai orando mais alto, eu vou orando também, e a gente se anima. Mas orar sozinho, no quarto, diante de Deus, tem algumas pessoas que falam que isso é loucura. Você parece louco, você vai entrar no quarto e vai falar sozinho. É que elas nunca entenderam que o Pai está esperando esse encontro. E se você fizer isso, você vai ter uma recompensa. Uau! O que é uma recompensa? É uma paga por algo. Você faz e recebe. Queridos, se o Pai é aquele que está no secreto, qual é a recompensa do secreto? É alguma coisa que você pede ou é Ele? Não é sobre ter coisas, mas é sobre conhecer o Pai. E quando se tem o Pai, se tem tudo. Então Jesus, ele ensina aqui onde orar. Então como que eu posso encontrar esse lugar secreto? Se esse lugar secreto é o segredo, é onde o Pai está, em secreto. Como que eu chego lá? Jesus, ele deixou claro: fecha a porta, tenha coragem e fecha a porta. Uma vez eu estava com um grupo de jovens buscando a Deus. Nós tínhamos 20 e poucos anos, e um senhor de uns 60 e alguma coisa quis entrar no nosso meio, cara. Ele falou: eu nunca tive essa experiência que vocês estão tendo com o Espírito. Havia profecia no meio, havia oração por curas, e algumas coisas estavam acontecendo. E ele falou: eu quero isso, o que eu preciso fazer? Eu falei: você tem que buscar Deus em secreto, não adianta você vir no nosso meio. Mas se eu buscar, Ele vai falar comigo, Ele vai falar com você. E ele fez isso. Eu me lembro ele contando testemunho, que ele foi, entrou no quarto dele, fechou a porta. Isso era, acho que meia-noite. Ele falou: Deus, eu quero sair daqui até o Senhor falar comigo. E eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar. Quando foi 5 horas da manhã, ele teve a experiência. O que ele fez? Ligou para o pastor. Pastor, Deus falou comigo. 5 horas da manhã. Aqueles meninos que o senhor está cuidando fez isso, 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 isso. No outro dia o pastor chamou todo mundo. Quero falar com vocês. O que vocês estão fazendo? A gente está fazendo isso, 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 pastor. Por quê? Porque está dando fruto.
Uma pessoa se espelhou em vocês, fechou a porta do quarto e o pastor incentivou aquele grupo a continuar buscando a Deus. Isso é lindo. Todo aquele que entra nesse lugar, fecha a porta. Não importa como você esteja, se você está mal, se você está com depressão, se você está endividado, sei lá o que você pode estar carregando no seu coração. Se você entra nesse lugar, você vai ter um encontro com Deus. E é isso que muda nas nossas vidas. Quando nós encontramos Ele, quando Ele fala a nós, tudo se faz novo. Quando Deus fala, todas as coisas da nossa vida são reorganizadas. Você está se relacionando com o Deus que tem em Gênesis 1, versículo 1, no currículo. Você está se relacionando com aquele que falou e tudo veio existir. O que é um problema? O que é dívida? O que é uma doença? Nada. Porque quando Ele fala, tudo se faz novo. Por isso que nós precisamos chegar nesse lugar. Existem coisas, queridos, escute aqui, ó, você pode receber uma palavra, uma profecia, guarde isso no seu coração, deixe o Espírito Santo ministrar. Você pode receber uma palavra, uma profecia e uma ministração, mas existem coisas que você só vai alcançar em Deus, no secreto. Ministros, por exemplo, eu conheço tantos pregadores, tantos cantores, mas às vezes a gente escuta alguém pregando, ministrando e não acontece nada dentro de nós. Mas às vezes você escuta algumas pessoas que gastam tempo no secreto com Deus, que quando eles ministram louvor, uma palavra, você está ali ouvindo aquilo, Deus fica grande para você. Unção. Porque são pessoas que encontraram o Pai no secreto. E por encontrar, sabe onde Ele está. E se eu sei onde Ele está, eu posso levar mais gente para lá. Eu já sei o caminho. Amém? Então não importa como você esteja, o que importa é se você gasta tempo nesse lugar. Às vezes nós podemos estar tristes, notícias pesadas, pode acontecer muitas coisas na nossa vida, mas se nós corremos para Ele, o nosso coração é apacentado, a nossa vida é pacificada. Desde que eu me converti, muita coisa errada deu na minha vida. Sabe aquele slogan, venha para Jesus e pare de sofrer? Eu acho que é mentira isso. Muita coisa aconteceu na minha vida depois que eu me converti. Em todos esses momentos, eu corri para o Senhor. E eu nunca fiquei sozinho. Em nenhum momento eu me senti só. Em nenhum momento eu saí daquele lugar sem ter encontrado Ele. Eu sempre saí dali sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Presta atenção, esse versículo não está falando que todas as coisas cooperam para todas as pessoas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele trabalha em tudo na nossa vida. A gente não está só. Então quando você vai para esse lugar, em qualquer situação, nós encontramos alívio e saímos dali na certeza de que Ele está trabalhando em nosso favor. Amém? Não sei pelo que você está passando, não sei o que você colocou aqui nessa mesa. Eu sei que meu Pai sabe e você não vai sair daqui sem resposta. Você não vai sair daqui sem experimentar a realidade de quem Ele é na sua vida. Isso é tão sério que Deus cuida de nós. A Bíblia diz que em Apocalipse Ele coleciona as nossas lágrimas. Existe uma taça cheia das lágrimas dos santos. Deus, sabe o que isso Deus está falando para nós? Ele sabe o que você está passando. O que Ele quer é que você venha até Ele. Você saiba
Quem é Ele? E se porventura você se afastou em algum momento na caminhada, se você lembrar quem é Ele, você tem o caminho de volta. Lembra do filho pródigo? Lembra daquele menino que saiu? Ele pega tudo que o pai deu e vai para longe, e ele gasta tudo. Aí a Bíblia diz que ele lembrou que na casa do pai dele, até os empregados eram tratados de uma boa maneira. Até os empregados do meu pai são bem tratados. Sabe o que ele lembrou? Da bondade do pai. E isso fez ele voltar. Quando você conhece o caminho, por mais longe que você possa ir, sempre há um lugar na mesa para você voltar. Essa é a nossa esperança, porque nós podemos estar num charco de lodo como esse menino estava, e de alguma forma ele abriu essa porta, ele entrou nesse lugar e ele acessou essa intimidade mais uma vez. Eu posso voltar. Isso não fala de quem é o filho, mas fala de quem é o pai. O pai é bom. Amém? Glória a Deus. Eu queria fazer um apelo para você nessa noite. Aceite essa palavra. Aceite essa palavra e você vai ter recebido um dos maiores segredos das Escrituras. O segredo da intimidade, a porta da comunhão. Faça isso. Eu já vi gente fazendo votos para provar a Deus em finanças e muitas coisas. Eu quero falar uma coisa aqui para você. Faça um voto essa semana. Entre no seu quarto todos os dias, feche a porta e me diga semana que vem se você não teve um encontro com Deus. Veja o que Deus vai fazer na sua vida. Mas tenha coragem e persevere. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo. Por que nós não temos encontrado? Porque não estamos buscando de todo o coração. É gastar tempo mesmo. Ah, mas eu estou 1 hora e nada aconteceu. Busque até encontrar. Porque na hora que você encontrar, você sai desse lugar como um leão, como uma leoa, e rugindo, e quando você levantar a sua voz, você vai ter autoridade sobre todas as coisas. Nós vamos começar a abrir a boca, Eliseu, e o poder de Deus vai se manifestar. Você não vai gastar tempo querendo convencer pessoas na força do seu braço. O poder do Espírito Santo, você vai estar ungido por Ele. Jesus, ele não fazia muita força para fazer as coisas. Ele gastava tempo com o Pai. E quando ele saía desse lugar, era o leão rugindo. E sabe o que a profecia fala? Uma profecia fala sobre isso? Rugiu o leão, quem não temerá? Eu não sei se você já teve essa experiência de ver um leão rugindo, mas é assustador. Ouve-se longe. Todo aquele que entra nesse lugar sai com esse espírito sobre ele. Então, se você aceitar essa palavra e você viver isso, você vai entender um maior segredo da intimidade. Pois quando você está nessa presença que você entra imediatamente ao Pai, o seu espírito responde a esse conhecimento, imediatamente. Queridos, nós podemos estar adorando aqui, e nós podemos cantar músicas, mas se Deus vier nesse lugar, todo mundo vai saber. Não vai ter ninguém aqui que vai ser, você não precisa olhar para o outro e cutucar e falar: você está sentindo? Alguém está sentindo? Você vai fechar os seus olhos, quando você abrir vai estar todo mundo no chão, porque o poder de Deus desceu sobre esse lugar. E isso é real. Você vai perceber, o seu espírito corresponde a essa realidade, a essa profunda conexão, e o conhecimento dessa verdade vai fazer você decolar em Deus. Seu ministério vai mudar. Quando você começar a falar, você vai perceber que o Espírito é como um rio dentro de você, e as palavras vão indo, Wagner, e vão saindo, e vão saindo. É como uma fonte que você não consegue mais segurar, e jorra.
É profundo e não tem fim. E uma cachoeira você pode encher um copo ou um caminhão-pipa. O problema não está na fonte, está no recipiente. Nós somos o odre. E Ele não deposita vinho novo em odres velhos, mas é necessário uma renovação do odre. E a palavra em odres novos, quando ele usa no texto, não é um odre novo de inédito, mas é como se um odre daqueles, eu não sei se você sabe, mas o odre ele é feito de um couro de animal, um recipiente, e ele coloca o vinho. E ele, quando é novo, o vinho fermenta e ele incha. E então ele precisa ter essa elasticidade para ele suportar esse vinho novo, porque o vinho vai fermentar e vai esticar. Só que quando passa o tempo, esse odre ele vai ficando enrijecido e ele fica duro. E o vinho começa a ser tomado. E quando termina aquele vinho, se colocar um vinho novo nesse odre, ele não vai suportar o processo do vinho de fermentar e ele vai rachar. E ele não vai aguentar essa estrutura antiga, não vai conseguir suportar o vinho novo. E Jesus diz que não se põe vinho novo em odres velhos. Mas ele não está falando isso para descartar o odre. Querido, nós somos o odre. O odre ali naquela passagem eram os fariseus. E Jesus estava derramando vinho novo, a mensagem do Evangelho do Reino da Graça. Eles não conseguiam receber a mensagem do Evangelho porque a mente deles estava presa na sua própria força. Então Jesus olha para eles e fala: vocês são um odre que não dá para ser renovado. Eu não posso depositar o meu vinho sobre vocês. Mas se você olhar para os discípulos, eles eram odres que estavam sendo renovados. Sabe por quê? O processo de renovação do odre: você colocava ele na água, aquele odre duro que não se mexia, a água ia amolecendo ele ia ficando mole, ele ia ficando flexível. Depois disso, colocava sobre uma pedra, batia várias vezes naquele couro e ele ia criando de novo elasticidade. E depois disso, colocava no azeite e deixava secando. E aí novamente esse odre renovado conseguia receber o vinho. Essa é uma grande figura dos discípulos. Porque como começou a jornada dos discípulos? João Batista batizando nas águas, água. Aí vem Jesus com seus ensinamentos, a paulada. E quando eles estavam prontos, Jesus falou: espere até em Jerusalém, até que venha poder do alto, o Espírito. E quando veio, Pedro, aquele homem que dias antes não teve coragem de confessar Jesus diante de algumas pessoas, 50 dias depois estava abrindo a sua boca perante aqueles homens de Jerusalém, e 3.000 pessoas se converteram na palavra dele. Na segunda mensagem, 5.000 pessoas. Uau! Eu queria essa unção. O que a gente não quer é pagar o preço que Pedro pagou, de passar pelas águas da paulada, esperar até que vinha poder. Amém? Processo. Então, quando a gente entra nesse lugar, fechamos as portas, a gente tem acesso a essa realidade de quem Deus é. Ele é a recompensa do secreto. Então, quando você constrói a sua vida com base nessa intimidade abençoada de um relacionamento com Deus, a partir do lugar secreto, você está edificando a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27, é o mesmo sermão que Jesus está falando sobre a oração. E ele diz: se vocês pegarem tudo isso que eu acabei de ensinar, nesses 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus, e você colocar em prática, querido, presta atenção aqui, ó. Não é só ouvir a palavra, mas é praticar a palavra. Amém? Talvez você não entenda muitas coisas que é ensinado da Bíblia ou o que eu estou falando, mas se você pegar,
realmente isso que eu estou falando, e você entrar no seu quarto, em secreto, fechar sua porta e ficar ali até você encontrar Deus, você vai ver que isso é verdade. E você praticou algo, não é uma teoria. Então não é você ouvir, mas é você andar sobre uma palavra. Lembra do apóstolo Pedro, quando Jesus manda ele soltar ele ficou tentando pescar a noite inteira, não pescou nada, e Jesus fala, olha, lança a rede. Ele fala, puxa, eu sou pescador, eu sei o que eu estou falando, Jesus, não peguei nada, não tem peixe nesse lugar. Só que ele fala, mas sobre a tua palavra. Eu não sei se você entende, mas Pedro estava querendo provar para Jesus que Jesus estava errado. Jesus, eu sou o pescador. Você está falando? Vou mostrar para você. Sobre a sua palavra, sobre o que você está falando. Lançou. Eu não acho que Pedro tinha fé para aquela pesca, mas ele fez algo que Jesus mandou fazer. E toda vez que você faz algo que Jesus mandou fazer, tem uma pesca, tem peixe, tem milagre. Por isso, entra no seu quarto e fecha a porta. Nós vamos orar sobre esses pedidos. Deus vai responder? Amém. Mas você pode entrar no seu quarto e levar isso até Ele. E no seu quarto, sozinho, você e Deus, você tendo uma experiência de Deus respondendo essa oração, Deus vai ser pequeno ou grande na sua vida. Você vai ser alguém que fala sobre Deus ou alguém que vive Deus? É por isso que você está experimentando muita coisa na sua vida, porque você está andando sobre uma palavra. E tem mais, Bruno. Tem muito mais. Então Jesus ele está dizendo que aquele que pratica, em Mateus 7 ele fala que aquele que ouve e pratica. Então ele está dizendo que se você usar tudo isso que ele ensinou nesse sermão, você vai construir sua casa sobre a rocha, e as mais duras tempestades que venham contra a sua vida não vão te derrubar. Não vão. Eu estava vindo com a minha sogra aqui e a gente estava lembrando de um episódio que aconteceu na nossa família em 2011. O meu sogro ele sempre foi um homem muito, não sei se alguém aqui conheceu ele antes, mas ele sempre foi um homem muito ativo, muito forte, sabe? E no ano 2011 ele teve um AVC. E queridos, foi um AVC tão forte, foi tão pesado, que os médicos que veem os exames dele falam, não é possível que essa pessoa que teve esse AVC é você, porque era para o senhor não estar andando nunca mais. Minha sogra está aqui, é testemunho disso. E ela estava me contando que no dia em que isso aconteceu, gente, eu nunca vi esse homem reclamar de uma dor. E ele estava numa cama e não se levantava. E para quem conhecia ele, ver ele daquele jeito era assustador. E a minha sogra estava me contando que naquele dia ela estava orando e falando, ele vai sair desse lugar. Isso que está acontecendo é só um momento, ele vai sair desse lugar. E os médicos dizendo, ele nunca mais vai andar, ele nunca mais vai falar. Poucos dias depois, ele estava levando a minha esposa no casamento, ele trazendo ela para mim no altar. Alguns dias depois. E ele brincou ainda, ó, quando ele viu a filmagem, que ele falou que ele ficou com algumas sequelas, ele brincou, né, dona? Ele falou sequelado. E eu me lembro da palavra do médico, não era nem para ele estar andando. E hoje ele brinca, todo dia de manhã eu vou levar meu filho lá, ele está esperando e ele carrega o meu filho, o neto, o boneco como ele chama. Por quê? Escute uma coisa, se você, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, se você entrar nesse lugar secreto, você vai ter resposta para tudo na sua vida. Não importa o que a medicina fala, não importa as situações, o que importa é você saber
que no secreto há uma recompensa. Meu Pai está cuidando de mim. E isso é real. Jesus, ele não é uma brincadeira para nós. Ele é real demais. Ele é mais real do que a minha esposa para mim. Ele é mais real que o meu filho para mim. Ele é mais real que você que eu estou vendo aqui. Hoje, antes de vir para cá, eu estava lá no quarto, em casa, chorando. Porque quando você entra nesse lugar, é difícil você não chorar. E eu entro ali com muitas questões, falando: Deus faz isso, Deus faz aquilo. E eu saio de lá falando: Deus, faça a sua vontade, não faça nada do que eu quero. Ele me convence sem abrir a boca. Eu entro lá cheio de questões e eu saio falando: o Senhor está certo, seja feita a sua vontade. E as preocupações, mudou alguma coisa? Não, mas aqui mudou. Saber que Ele está aqui, tudo muda. Eu enfrento as coisas com coragem. Ele nunca vai livrar a gente, queridos, das lutas, mas Ele vai dar espada, escudo, capacete, coragem, fé, ânimo, força. As lutas vão vir, mas Ele sempre vai estar conosco. E algumas delas Ele vai falar assim: pode deixar, essa aqui é minha. E Ele tira você, e Ele vai à frente. Mas só algumas. Algumas outras Ele vai falar: vai. E você vai olhar, você não está vendo nada, Ele só fala, você só precisa seguir essa voz, que nunca vai deixar de guiar você. Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Então, se você colocar em prática isso, se você gastar os seus dias, queridos, e dias buscando, gastando tempo com Ele, mostrando que Ele é mais importante do que qualquer coisa que você faça, você vai entrar nesse lugar, não para você ter coisas, mas porque você o ama. É por amor. E tudo muda. Se você é um interesseiro e você faz as coisas por interesse, muito provável você nunca vai conhecê-lo. Sabe como que Satanás entrou em Judas? Pelo dinheiro. João capítulo 13, 14, 15, você vê Jesus ali com os discípulos. Ele olha para Judas e fala: vai e faz o que você tem que fazer. E a Bíblia diz: e o diabo entrou em Judas. E qual foi a motivação dele? 30 moedas de prata. Para mim, isso é uma heresia minha, Eliseu. Essa é particular. Eu acho que se Judas estivesse vivo, não seria Pedro ou cabeça, seria Judas. Sabe por quê? Porque ele era se você tem na internet, tem isso, tem o perfil psicológico de todos os discípulos. O mais equilibrado, o mais perfeito, o menos problemático, o cara que era mais assim, era Judas. Pedro era um dos menos. Pedro era um dos menos a você olhar e falar: nossa, esse cara é qualificado. Mas aqui para a gente ver que o menos na mão de Jesus se torna mais. Sabe o que eu acho que foi o grande problema de Judas? Você vai ver isso em Mateus capítulo 25. Eu vou falando nos textos, você vê depois. Mateus capítulo 25, 26, por ali. Quando Judas, ele traz Jesus, ele entrega Jesus, ele vai lá, leva o pessoal, beija Jesus, e Jesus olha para ele e fala: amigo, é com um beijo que você está me traindo? E queridos, Jesus não era hipócrita. Ele realmente tinha Judas como amigo. E a Bíblia diz que eles pegam Jesus e começam a bater, começam a espancar Jesus, e os discípulos vendo aquilo, meio de longe, e parece que Judas cai em si do que aconteceu.
E Mateus, no livro de Mateus é o único que fala isso, fala que ele se arrependeu. Tem gente que vai falar, não, mas não era arrependimento, era remorso. Gente, a palavra em grego ali é arrependimento. Quer interpretar? Interprete. Mas no literal está escrito arrependeu-se. O que ele fez? Qual era o sistema de perdão que os judeus conheciam? Quando alguém pecava, o que eles tinham que fazer? Eles iam até os sacerdotes, compravam um sacrifício ou ofereciam um sacrifício a eles. O único sistema que ele conhecia como perdão de pecados era esse. O que ele faz? Ele vai com as mesmas moedas que ele vendeu Jesus, ele fala, olha, não era isso que eu queria, eu estou arrependido. Não façam isso que vocês vão fazer, eu estou arrependido, está aqui, ó, eu quero oferecer como oferta. E aqueles homens falam, não vamos receber essa oferta porque ela é preço de sangue. Pedro errou também, mas para quem Pedro correu? Quem Pedro esperou? A diferença de Pedro e de Judas é que Judas foi para a religião e Pedro esperou Jesus. E a religião não tem misericórdia, a religião vai escravizar você, vá para o inferno com seus pecados. É isso que a religião faz. E Judas não encontrou acesso ao perdão porque ele não conheceu Jesus. Ele andou, querido, 3 anos e meio, 3 anos com Jesus e não conheceu ele, Wagner. E Pedro, talvez Pedro estava achando que não ia ter mais solução para a vida dele. Pedro estava com uma porta fechada. Em João capítulo 20 fala que eles estavam com a porta fechada, chorando. Aquele que eles achavam que era o Messias tinha morrido. O Império Romano estava querendo prender eles agora. Se eles saíssem na rua, eles seriam presos, porque eles eram seguidores de Jesus, e o corpo de Jesus sumiu. E tinha umas mulheres falando que viram Jesus. E o testemunho da mulher naquela época não era muito válido. Então estava tudo o contrário, e aqueles homens escondidos com uma porta fechada. Eu falei sobre uma porta da comunhão. Agora existem portas, queridos, que não foi Deus que fechou na nossa vida. São esses problemas. E essa porta fechada aqui fala de quando você não tem mais alternativa. Quando você olha e você já tentou de tudo e nada mais dá certo. E você chegou, sabe, os 45 do segundo tempo, e você fala, acabou, o que eu vou fazer? E é a última refeição, é o último 10 reais, é o último sei lá. E estão os discípulos lá e de repente aparecem as mulheres e falam, nós vimos Jesus. E ele disse para vocês se lembrarem do que ele disse lá na Galileia. E ele mandou vocês esperarem por ele. E você também, Pedro. E essa frase só está no Evangelho de Marcos. Por quê? Não sei se você sabe, mas o Evangelho de Marcos ele foi ditado por Pedro. Nenhum dos outros evangelhos fala isso. Mas no Evangelho de Marcos, sim. Pedro se lembrou de que ele estava num canto, numa porta fechada. E as mulheres foram até ele e falou, olha, Jesus mandou vocês se lembrarem, mas você também, Pedro. A hora que ele ouviu isso, ele falou, o quê? Não, ele falou sobre todo mundo. Não, ele falou o seu nome. Isso é lindo, Riva. Sabe por quê? Porque Pedro não achava que daria certo de novo. Porque ele tinha negado. E aquele que negar, Jesus disse para ele, se aquele que negar, me negar diante dos homens, eu vou negar diante do Pai. Esse foi o pecado de Pedro. Mas quando ele diz que Pedro também, Pedro, o coração dele aqueceu. E no João capítulo 20, quando eles estavam com portas fechadas, Jesus aparece no meio deles. Ele sempre faz isso, né? Ele sempre vem. Quando a porta parece que não tem saída, ele apareceu para os discípulos.
Tomé ficou assim, não, eu quero ver, eu preciso tocar para mim saber. E Jesus vem, Tomé, pode tocar. E a gente chama o Tomé de incrédulo. Para mim ele foi corajoso demais. É o Senhor mesmo? Deixa eu pegar. Deixa eu experimentar, porque isso eu nunca vi. E o que Jesus fala? Pode pegar. Tem comida? Deixa eu comer com vocês, para vocês verem que sou eu. Eu sinto que Jesus está entrando em portas fechadas aqui na... Feche seus olhos. Oh, soya taramama sukia taram. Deixa o Espírito Santo ministrar seu coração. Por mais turva que possa estar a sua visão nesse momento, nesses dias, eu quero dizer que o sol da justiça está brilhando. Quando as portas estavam fechadas para os discípulos, ele apareceu. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Se você é essa pessoa e você está sentindo que me sinto como esses discípulos, Senhor, essa porta está fechada para mim, fique de pé e eu quero orar por você. Amém. Eu vou falar mais uma vez. Se você é essa pessoa e você está sentindo que não tem mais saída, você não sabe mais o que fazer, a sensação do seu coração é como se você realmente estivesse nesse quarto escuro, e você não tem, você olha e não vê saída, você bate de um canto para o outro, essa é a sensação que você tem. Fique de pé, eu vou orar por você. Se você não tiver coragem de romper isso, você nunca vai experimentar algumas coisas em Deus. Você tem que parar. Igreja evangélica, você tem que parar de ter vergonha. Ah, se eu levantar, o que vão pensar de mim? Vão pensar que você é uma filha de Deus. E chegou a hora de destravar algumas coisas na sua vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu estava esperando vocês levantar. Eu sinto o seu coração batendo. Você tem orado e pedido para Deus falar com você. Ele está falando através de mim essa noite. O seu foco precisa mudar. Você está olhando para as coisas de um jeito diferente. Você está olhando para baixo. Você precisa olhar para o alto. O segredo para você, tudo isso que você tem orado nesses dias, o segredo está nos céus. A sua vida está guardada em Deus. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo dos próximos dias. Não tenha medo das próximas estações, as decisões que você tem que tomar. Você só precisa gastar os seus dias nele. Você está seguro nisso. O seu futuro está seguro nisso. Eu te abençoo nessa noite. Eu abençoo a sua mente nessa noite. No nome de Jesus Cristo. A sua consciência no Evangelho. Abra suas mãos, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração.
Pai, eu oro pelos seus filhos que estão em pé, Senhor, e estão falando que eu não consigo ver saída.